Glória a Deus, Deus Santo Poder, glória. Jesus é fiel, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A palavra hoje é os inimigos. Romanos capítulo 12, verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor vem diminuir, o Senhor vem crescer. Toma essa mensagem em tuas mãos, o Senhor vem nos dar livramento de todo o mal, Senhor. O Senhor possa estar repreendendo todos os principados, potestades. Envia os teus anjos para pelejar nesse dia de hoje. Cubra-nos com o teu sangue, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória do teu Filho amado, Jesus Cristo, a qual o Senhor estabeleceu sobre todo nome que se nomeia, acima de todas as coisas, como está escrito em Efésios, capítulo 22, 23, capítulo 1, verso 22 e 23 em diante. Deus Santo tem poder e glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja libertação, cura, livramento, renovo, batismo com o Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, Pedro pregava na casa de Cornélio, e através da pregação houve batismo com o Espírito Santo. Eu quero profetizar batismo com o Espírito Santo em Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, Deus Santo e poder e glória. Amados irmãos, essa palavra vai dizer sobre os inimigos. Os inimigos, eles estão por toda parte. Os inimigos, eles surgem até dentro da sua própria casa. A Bíblia vai dizer que os inimigos do homem são da sua própria casa, disse Jesus. Porém, você não deve dar lugar à ira. É impossível que você não venha se irar com as lutas, com as situações, mas você não pode deixar, não pode colocar, o sal sobre a sua ira. Deus Santo tem poder e glória. Jesus se irou quando entra no templo. Ele disse: não fazer a casa do meu pai um comércio. O que ele estava querendo dizer? A palavra. Não templos de mãos, mas a palavra. Porque ele disse: aqueles que guardarem a minha palavra, neles nós faremos morada, eu e meu Pai, e nós o amaremos. Ou seja, morada é casa. A palavra é casa. Porque você faz morada na palavra e a palavra faz morada em você. Não sabeis vós que vós é o templo do Espírito Santo e que Deus, proveniente de Deus, e que vocês foram comprados por alto preço. Deus Santo tem poder e glória.
Quando você escolhe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, os inimigos se levantam. Mas você tem que ter fé, entender que você em Cristo, a vitória é certa. Você é maior que vencedor, mais que vencedor em Cristo. Então pelejarão contra ti, mas não triunfarão contra ti, porque o Senhor é contigo para te livrar dos inimigos. Davi disse: persegui os meus inimigos até encontrá-los e consumi-los em Deus. Só que não é como Davi fazia. Davi perseguia no espiritual e no físico, mas agora no Novo Testamento nós lutaremos com as armas espirituais e deixaremos a vingança na parte de Deus. Então Paulo repreendeu aquele homem, dizendo: ficará cego agora e a escuridão cairá sobre o teu olho. Por quê? Porque ele queria ser inimigo da obra de Deus. Paulo pelejou no espiritual. Então nós venceremos o inimigo no espiritual. A vingança da parte de Deus, ela vem do lado espiritual e eles são destruídos, os teus inimigos. Por isso Jesus ele vai dizer: você deve orar pelos seus inimigos, para que eles venham deixar de ser influenciados pelo diabo, pelos principados, pelas potestades. E o nosso maior inimigo primeiro começa com nós mesmos, olhando no espelho. Porque a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem atentará contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que justifica eles. Nem potestades, nem anjos, nem principados, nem a nudez, nem a espada, nem a fome, nem a morte, nem a vida podem nos separar do amor de Deus. Deus santo e poder e glória. Os seus inimigos, eles levantarão para tentar matar os seus sonhos. Eles não se alegrarão com a sua felicidade. Pessoas que se incomodam com a sua felicidade, elas conseguem até chegar quando você está bem, quando você está na sua melhor fase, consegue chegar quando você está próximo, mas quando está perto da sua alegria, da sua felicidade em Deus, ela se incomoda. Mical se incomodou com Davi na presença de Deus. Era para Mical estar feliz, porque Davi estava feliz na presença, mas Mical estava com ciúme. E quando Davi chega em casa, disse: está aí o vadio, que se descobre perto das suas servas. E Davi disse: eu estava feliz perante o Deus que me escolheu e não escolheu a casa de seu pai. A Bíblia diz que Mical não conseguiu gerar filhos por causa da sua idolatria. Mical não amava a presença. Mical não gostava da felicidade alheia. Todo aquele que serve a deuses estranhos, eles não gostam da felicidade. Eles se incomodam com a alegria, oh glória, mas aqueles que servem a Jesus verdadeiramente, aleluia, glória a Deus, eles se alegram, eles estão felizes, porque tem o Espírito Santo.
Deus santo e poder e glória. E isso incomoda os inimigos. Como ela consegue? Como ele consegue? Ana não gera, Ana não tem filhos, mas ela está mais feliz que eu. Ana tinha momentos de amargura, mas Ana não vivia entristecida, cabisbaixa, não, porque a alegria do Senhor era a força de Ana, era o que movimentava a fé dela, era o que fazia ela ficar de pé e continuar acreditando na promessa. Deus santo e poder e glória. Tem que se alegrar no Senhor. Filipenses 4:4 vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Glória a Jesus. Deus santo e poder e glória, todo-poderoso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tua palavra contra os inimigos. Você ora para que eles venham ser libertos. Você ora para Deus afastar os seus inimigos de você. Mas você persegue eles em oração até eles saírem da sua vida. Você persegue eles no espiritual. Até sair da sua vida. E você aciona a palavra para cima deles. Você aciona a palavra. Todos aqueles que se irritarem contra ti, tornar-se-ão a nada, como quem não é nada. Aciona a palavra. Se eles tiverem fome, dá o que comer, dá a palavra, dá a água da vida. E você vencerá o mal com a palavra, com o espiritual. Porque até o espiritual que vai castigá-los, vai redarguir a eles, vai fazer bem, porque Deus castiga, para que você não venha perecer no inferno. Por isso o povo de Deus tem muitos inimigos. A vingança, ela vem de Deus. Deus santo e poder e glória. Nós vencemos os inimigos. Como eu falei aqui na pregação de ontem. Mantendo-se, não precisa correr muito rápido. E nem precisa ir muito devagar. Mantenha a constância. Quando você vê, Deus acalmou o ímpeto do mar. Deus domina o ímpeto do mar. Deus acalma o mar. Mas você tem que ser constante. Constante. Mantenha uma disciplina. Não deixe de orar. Não deixe de ler a Bíblia, de fazer seu devocional. Mantenha a obediência na fé, a temperança, o equilíbrio. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Não permitirei que nada me domine. Tudo é lícito. Não permitirei que nada me domine. Em outra palavra, tem outro versículo parecido, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Me aproximarei das coisas que edificam. Você mantendo essa constância, Deus abate os seus adversários. Deus converte os seus adversários. Porque a nossa luta não é contra a carne. Você não tem que ir lá e bater boca. Nós somos pacíficos, pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles serão o reino dos céus. Você não bate boca. Você não revida. Você persegue os seus inimigos no espírito.
espiritual e você vencerá com bem. Porque até a perseguição dos cristãos espiritual, ela faz bem para os seus inimigos, porque serão, aleluia, castigados e as almas serão livres do inferno. A espada do Senhor que é o homem, profeta Ezequiel, ela vem e Deus vai dizer, a espada do Senhor vem primeiramente no juízo, que começa primeiro na casa, que se diz em casa de Deus. Deus disse em Jeremias 7, não digam templo, templo do Senhor. Porque antigamente a presença de Deus descia naquele templo. No templo de Salomão, e depois na reconstrução com Ageu, a qual Deus falou a glória dessa última casa. Então perseguiram todos os profetas, mataram Jesus, mataram Zacarias, açoitaram Pedro e João, Paulo. Deus Santo por glória. Se dizem casa do Senhor, mas estão como sinagogas de Satanás. Estão compactos com outros deuses. Não colocam Jesus como cabeça da igreja. E Jesus manda te dizer, através desse vaso de barro, Jerusalém não é onde tem placa escrito Jesus. Não é onde tem altar escrito Jesus. Jerusalém é onde tem presença, porque ele disse, não adianta me honrar com os lábios se o coração está longe. A igreja de Jesus, ela foi vencendo os inimigos que se levantavam, não a igreja de paredes, mas a igreja que era unida, a igreja que é um corpo. Se agregaram ali naquela noite 3.000 almas. 3.000 almas se agregaram para ouvir Pedro e João, e naquela mesma noite 3.000 almas se batizaram. Não estavam totalmente libertas aquelas vidas, mas estavam convencidas pelo Espírito de Deus na vida de Pedro, que pregou: arrependei-vos e crede no Evangelho e recebereis o dom do Espírito, o dom da sabedoria e o dom da revelação. Glória a Deus! Jesus é fiel. Aleluia! Jesus é fiel. Invalidaste a palavra de Deus por causa das tradições de vocês. Está escrito em Marcos. Eu fico com a palavra. E disse a palavra. O templo, estavam todos os dias no templo singular, ou seja, ouvindo Pedro, ouvindo João, ouvindo Paulo, e depois eles iam para as casas, ensinando, adorando, cultuando a Deus como um culto racional, apresentando os próprios corpos como sacrifício vivo. Esse é o culto racional. Não é você ir somente para fazer parte de uma seita religiosa,
Porque a religião pura e imaculada para Deus é fugir da corrupção do mundo e levar a palavra aos aflitos. Uma reunião é uma reunião de 2 ou 3 em algum lugar, o Senhor estará presente e a presença do Senhor descerá. E onde a presença, a movimentação das águas, a cura, a renovo, a restauração, a batismo com o Espírito Santo e com fogo. João Batista disse: eu vos batizo com água, mas venha um após mim que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Quem crê da glória a Deus? Jesus é fiel. Os fariseus queriam apagar a chama do Espírito Santo. Eram crentes geladeiras, eram cristãos que se incomodavam com a alegria que havia no cheiro de Cristo, na essência, no lírio dos vales, a estrela da manhã, o príncipe da paz, oferecendo fé, esperança e amor, perseguiram, o prenderam, o açoitaram e o crucificaram. E Paulo disse para Timóteo: Timóteo, muitos são os adversários. Grande é a porta que nos abriu para pregarmos o Evangelho em toda parte. Sofre comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Não vos embaraceis com nada nesse mundo, a fim de agradar aquele que nos alistou para a guerra. Ou seja, é guerra. Vencemos um principado, levantará-se outro principado. Porque ele disse: não é aqui o nosso lugar de descanso. Ou seja, você tem que manter a constância. Entender que essa luta não vai te vencer. Que essa enfermidade não vai dominar. Jesus vai te curar. Que a esterilidade não vai dominar a sua vida, porque Jesus toca no seu ventre, e quando ele toca, sai virtude. Em nome de Jesus, pela fé, e nada de se rejeitar, porque é santificado pela palavra e pela oração. Lepla surianda labai, remede comanácia. É na palavra. Segundo as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, para redarguir Deus Santo e poder e glória. Então os inimigos você vai vencer na palavra. Deus Santo e maravilha. Não vingueis vós mesmos. O Senhor está dizendo: deixa comigo. Continua indo para o espiritual, revestindo a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Continua apresentando a oração. Continua usando a autoridade de Jesus. E Deus fala: deixa comigo, porque eu vou tratar pessoalmente. E quando Deus trata pessoalmente, Ele não precisa de profeta para ir lá e castigar. O próprio Jesus, Ele vai lá na pessoa. E aí,
Da mão de Deus, quem te livrará? Da mão do diabo, Jesus te livra. E da mão de Deus, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Um cristão sábio na palavra, ele vence a batalha. Jovens, sois fortes. E já venceste o maligno. Por quê? Porque a palavra de Deus está em vocês. É na palavra que você vai vencer. Mais cortante do que uma espada de 2 fios. Penetra a alma, o espírito, e sonda as intenções do coração e as intenções do seu pensamento. Deus santo e poder e glória. Glória a Jesus. Então Davi, ele vencia todos os seus inimigos. Deus abateu todos os inimigos de Davi que se levantaram contra ele. Por quê? Porque ele amava a presença. Em Salmo 37, verso 4, Davi diz: uma coisa busco e ainda não encontrei. Que é buscar, que estar, todos os dias meditando no Senhor, no teu santo templo. Que não é o templo parede, é o próprio Deus. Uma coisa eu busco e não encontrei, que é estar todos os dias meditando no seu santo templo. Buscando a orientação no teu templo, Senhor. A qual Ezequiel vai dizer, profeta Ezequiel, Deus falou para eles ali: eu serei a sua possessão. O santuário, o Deus Altíssimo, o Santo dos Santos, a tua herança. Jesus disse: o Filho do Homem não tem lugar onde repousar e reclinar sua cabeça. Assim como o Espírito, o vento vem e não sabe para onde vai, não sabe de onde vem e nem para onde vai, assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Deus santo e poder e glória. Por isso que nos templos de 4 paredes, Deus santo e poder e glória, se levantam os fariseus. A Bíblia diz que Satanás se transfigura até de anjo da luz. E também se transfigura de falsos obreiros da justiça. Obreiros que pregam, que cantam, são ministros da justiça. E Jesus nos redarguiu, dizendo: pelos seus frutos os conhecereis. Que fruto é esse? Faz mal ao próximo, não é pacífico, não tem sede de justiça. Deus santo e poder e glória. Templo de Salomão. Templo de Salomão já foi há muito tempo. Não existe templo de Salomão. Qualquer réplica que construir aí de outro templo é falso. Aí Jesus opera? Opera. Por quê? Porque é o nome dele. É qual Jesus disse, como eu falei aqui, a glória dessa última casa para Ageu. Profetizamos, nem todo mundo diz Senhor, Senhor.
herdará o reino dos céus. Ou seja, pessoas que estavam falando Senhor, Senhor. Pessoas que estavam operando no nome dele. Profetizamos em teu nome. Fizemos maravilhas em teu nome. Expulsamos demônios em teu nome, porque chegaram lá e falaram como se já no passado, porque já estavam perante o juiz, perante o tribunal de Cristo. E o Senhor vai dizer para eles: apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. Ou seja, quando Amós chega, no entanto, para pregar a palavra, Deus já tinha dado o recado para Amós. Amós, chega lá e fala com eles. Diz para eles lá, que eles se encostam em mim e entregam revelações, os dons, e dizem: não está o Senhor. Perdão, não sei se foi Amós, não foi Amós, foi Miqueias, se não me engano. E dizem: não está o Senhor no meio de nós. Estavam operando no dom. Aí Deus usou o profeta para dizer: não é por amor de vocês, é por amor do meu nome e pela misericórdia das pessoas que iam buscar. Para vencer os inimigos, você precisa seguir o que Jesus está ensinando. Dá-lhes de comer e de beber, que é a palavra, que as coisas de Deus, e amontoarás brasas sobre a sua cabeça, porque vence o mal com o bem. Você desarma o teu inimigo com a palavra. Você vence o inimigo quando você ora por ele, bloqueando o mal, pegando a causa dele, intercedendo para que ele vencerá. E você vencerá o teu inimigo com as armas espirituais. Revestimos de todas as armas da luz. Deus Santo e Poder e Glória. A carta aos anjos da igreja. O pastor é um anjo da igreja, qual Deus estabeleceu. Ele tem uma intimidade, uma missão, uma hierarquia. Há uma hierarquia nos céus, há uma hierarquia aqui também na igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. O pastor é o anjo da igreja. Há uma hierarquia. Essa hierarquia faz do pastor mais íntimo das revelações para apacentar a igreja, que é o corpo de Cristo. Ele é o anjo. Na Bíblia, anjo não é como nós conhecíamos nos desenhos animados, aqueles anjinhos. Não. Na Bíblia, anjo carrega uma bainha e nessa bainha há uma espada. Há serafins, que é uma hierarquia, que é o anjo que desce para ceifar um grande número de pessoas, enviado por Deus. Ao querubim, que mata homens
e aos arcanjos que lutam contra os príncipes, as hostes da maldade, que são os demônios. Miguel é um dos príncipes, dos principais príncipes, que luta contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Ou seja, o mal, seus inimigos, não prevalecerão, porque Deus lutará por vocês. Então, na hierarquia, nós estamos, os seres humanos, sem Deus, estão um pouco abaixo dos anjos. Salmo 8. Deus revestiu os seres humanos, Deus colocou a glória dos seres humanos, fez eles dominarem sobre os animais e deu glória aos homens e de glória os coroaste. Na hierarquia, o pastor é um anjo. Sem Deus, nós somos abaixo dos anjos. Com Deus, nós devemos viver aqui na terra como os anjos. Mas me vejo limitado e preciso da graça. Mas os mesmos sentimentos que há nos anjos, que há em Cristo Jesus, deve haver na minha vida. Os ensinamentos de Cristo você deve colocar em prática para que você venha vencer o mal. Ele disse: ai daqueles que fizerem um desses meus pequeninos pecarem. Ou seja, se você quer deixar um seguidor de Jesus no laço do pecado, quer fazer com que ele fique no laço do pecado, é melhor que você colocasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse nas profundezas do mar. Ou seja, Jesus está mandando você cometer um homicídio. É melhor você cometer um homicídio do que fazer um dos pequeninos de Jesus pecar. Ele usa uma simbologia, uma parábola, um exemplo, para você não tocar, porque ele te castigará triplicado. Se você quiser matar um dos seguidores de Jesus, o anjo querubim irá defronte você. A Bíblia fala que o anjo querubim carrega uma espada inflamada. Gênesis, capítulo 3, verso 24. O anjo do Senhor, que ele envia, que o próprio Jesus envia, é mais rápido do que qualquer arma. É mais rápido do que qualquer pensamento, porque o próprio Senhor vem com ele. Vem nele. É um exército. Você pensou antes de sair alguma palavra da sua boca, Deus já sabe o que você vai falar. Por isso que tem pessoas que são inimigas do povo de Deus. E quando elas se levantam no coração para fazer algum mal, em caso de fazer pecar, ou em caso de fazer mal, Deus intervém.
se você está com Jesus. Deus intervém. Agora, tem coisas que Deus permite porque não vai te causar dano. Então essas pessoas, sabendo disso, elas usam disso aí para tentar afastar Deus de você e te vencer no psicológico, que é a opressão psicológica. Glória a Jesus. Jesus é fiel. Então eles sabem que se fizerem você cair no laço do pecado, Deus vai castigá-los severamente. Eles sabem que se tentarem matar você, Deus vai castigá-los com a morte. Deus Santo e Poder e Glória. Você tem que entender que ser inimigo dos seguidores de Jesus não vai ser bom para você. Você tem que ser inteligente. Entender que a palavra, ela é cumprimento. Entender que se está na palavra e eu estou praticando pela fé, eu sou absolvido por Deus, porque está na palavra, é com Ele agora. Quem crê nele não fica confundido. Como você chegar lá diante de Deus? Jesus, Senhor, eu creio em Jesus como teu filho, Deus, na terra. Mas a Bíblia manda o quê? Manda crer. Então é isso. Mas está na Bíblia, não. Você acreditou, não era para. Foi acrescentado, não tem como isso. Se Deus permitiu. Se Isaías 46 vai dizer que o nome dele será exaltado entre as nações, já não é culpa nossa. Se está na Bíblia. O nome dele será exaltado em todas as nações. O próprio Deus estabeleceu Jesus sobre todas as coisas, como está escrito em Efésios capítulo 1. Será que é o nome de Jeová que cura, liberta, expulsa demônios, cura os leprosos, ressuscita os mortos, faz o paralítico levantar, batiza com o Espírito Santo, tira o homem do monturo? O próprio Jeová estabeleceu. Qual o nome que foi exaltado, como profetizou Isaías 46? Qual o nome mais conhecido no mundo? O nome que tem poder é Jesus Cristo, Nazaré. Esse nome tem poder. O demônio corre e disse àquela legião: é Jesus, o Filho de Deus, Filho do Altíssimo. E o próprio Jesus disse: toda autoridade, todo poder foi me dado no céu e na terra. É o nome. Isaías profetizou, o nome já foi exaltado. Aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Deus Santo e Poder e Glória, que regenera, é o nome de Jesus, Senhor Jesus. Você deve fazer dele seu único Senhor e Salvador da sua vida, para você vencer os inimigos.
Nos céus, ele está na hierarquia abaixo do Pai. Abaixo não, à destra. Nos céus. Na terra, Deus estabeleceu ele sobre todas as coisas. O Filho. Por isso Davi não está falando de Salomão. Beijar o filho, adorar o filho para que não pereçais no caminho. Está falando do mediador, que é Jesus, cabeça da igreja. Assenta-te à minha direita. Até que eu coloque os teus inimigos por cabeça dos teus pés. Disse o salmista Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Não está falando de Salomão. Davi não tinha outro Senhor. Está falando da Trindade. Davi tinha o Espírito Santo. Jesus e o Deus todo Criador. Todas as coisas. Disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ou seja, Jesus está à destra, está à direita. Davi já tinha profetizado. Davi teve a visão, a revelação de Cristo. Por isso está escrito, ele venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Não choreis, porque ele venceu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Pai estava com ele nas mesmas pisadas. Deus santo e poder e glória. Jesus é fiel. Aleluia. Então você vencerá seus inimigos com as armas da luz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você seja abençoado, próspero e venha vencer dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.